acesso a certos lugares. É isso? É nesse sentido que você está me perguntando? Acessibilidade, até o próprio nome já diz, ou seja, você ter facilidade em acessar esse determinado produto, serviço, coisa nesse sentido, né? Pelo que eu entendo, é essa noção de acesso para todas as pessoas com deficiência ou não tenham acesso. Mais de 190 milhões de pessoas. Segundo dados do IBGE, esse é o número de habitantes no Brasil. Diariamente, eles realizam tarefas como ir ao trabalho ou à escola, utilizar o transporte coletivo, frequentar órgãos públicos e privados. Atividades simples de serem executadas. Mas no corre-corre do dia, muitos não se dão conta dos obstáculos que dificultam o acesso a esses locais de pelo menos 1/4 da população. No Brasil, existem aproximadamente 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência física, intelectual ou sensorial, o que corresponde a 24% da população. Para garantir os direitos desses cidadãos, foram criadas leis que estabelecem normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade no país. A 10.048 traz algumas disposições no acesso a transporte coletivo, com assentos especiais. Nós temos o tratamento diferenciado em repartições públicas, o atendimento preferencial, em bancos. Já a 10.098 ela já vai mais fundo na composição do layout urbano em relação a prédios públicos e prédios privados. E que na sua regulamentação estabelece os critérios técnicos para permitir a plena integração de todo portador de necessidade especial em razão da acessibilidade como um direito e garantia fundamental. De uma forma geral, acessibilidade significa tornar o mundo acessível a todos, fazer com que qualquer cidadão possa realizar atividades com autonomia e segurança. Idosos, grávidas, obesos, crianças, todas as pessoas com algum tipo de limitação precisam de estruturas adequadas para exercer o direito de ir e vir. Quando a gente fala em acessibilidade em espaços acessíveis, não é só para quem tem deficiência permanente, mas também para quem tem essas deficiências e mobilidade reduzida. Uma gestante que ela precisa de um corrimão para se circular melhor, um cara que quebrou a perna e precisa se locomover com uma muleta. A vida é cheia de obstáculos, isso todo mundo sabe. Mas muita gente não sabe que muitos desses obstáculos do dia a dia poderiam ser evitados se as pessoas estivessem ligadas nessa palavra aqui, acessibilidade. Acessibilidade é tornar o mundo acessível, fazer com que todos possam ir e vir com segurança e autonomia. Acessibilidade é o direito de usar os espaços e serviços que a cidade oferece, independente da capacidade de cada um. Parece óbvio, mas na prática, exercer o direito de acessibilidade pode ser bem complicado. Uma criança, por exemplo, precisa de uma cidade onde ela possa ser levada para passear sem dificuldades. Acessibilidade é ter alternativa para subir uma escada. Acessibilidade também é o problema de quem anda de cadeira de rodas e não consegue subir uma calçada porque não tem rampa. Ou porque um carro estacionou na frente dela. A gente precisa de um mundo onde o que é necessário esteja ao nosso alcance. Seja a nossa limitação temporária ou definitiva, todos nós, em algum momento da vida, precisamos de acessibilidade. Uma grávida precisa de um mundo que a respeite. Uma pessoa obesa, de lugares que tenham o seu tamanho. Um cego procura uma cidade em que ele possa se locomover e se localizar do seu jeito. Um surdo precisa de uma cidade onde as pessoas se comuniquem com ele. Um deficiente mental precisa de orientações por onde ele passa. Um idoso precisa de um mundo que acompanhe a sua velocidade. Acessibilidade é conviver com as diferenças. 7h30 da manhã em Curitiba. Muita gente a caminho do trabalho. No meio delas, no ônibus, o analista de sistemas Claudinei de Oliveira, casado, pai de uma filha, cadeirante. Como ele, há 28 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, segundo estimativa do IBGE. Outro cálculo, o das Nações Unidas, fala em 19 milhões. Gente como o técnico de informática João Carlos Rocha, no Rio de Janeiro. Quando ele tenta pegar um ônibus, adaptado não? Um não é adaptado. Não é não, né?
outro para longe do ponto. Este nem para. Neste outro, o elevador não funciona. Tu fica em pé, não? Não fico em pé, não. Eu não ando. João leva quase 1 hora para conseguir embarcar. A administradora de empresas, Ana Cláudia Monteiro, vai ao trabalho de metrô. A estação onde eu moro, a Siqueira Campos, ela é totalmente acessível. Lá, nessa estação, eu não preciso de ajuda. Mas aqui no Catete, que é a estação onde eu desço e desembarco, aqui sim, porque aqui não tem elevador, só escada rolante. Então eu preciso de um auxiliar que me ajude na escada rolante e até o nível intermediário e depois até a rua, e quando você chega lá, sai da escada rolante, ainda tem 2 degraus. A maior parte das estações do metrô do Rio não tem elevador. Em São Paulo, pelas ruas, Regina Lopes passa dificuldades. Os sinais de trânsito não têm aviso sonoro para alertar o cego se abriu ou fechou. No Rio, o único sinal sonoro é o que existe em frente ao instituto dedicado à vida independente de cegos. Nos bairros da capital paulista, não são apenas buracos e faltas de rampas que incomodam quem usa cadeira de rodas. O maior problema da pessoa com deficiência no Brasil é a mobilidade. Em lugares que eu não conheço, que não tem muita gente, e como nós somos a minoria, né, não tem aquela adaptação da cidade para nós deficientes visuais, né? Tipo sinal sonoro, né, orelhão que não tem proteção, que a gente bate com a cabeça, especialmente eu que sou um pouquinho alto, né? Todo dia eu ando no centro da cidade, é uma loucura, muita gente, as pessoas não notam, só nota quando minha bengala, né, que é o instrumento que a gente usa para andar na rua, que quando toca em alguém, que aí vê que é um deficiente visual que está passando e fala, ai, cuidado, não sei o quê. Quem utiliza cadeira de rodas ou tem algum tipo de deficiência visual enfrenta inúmeros problemas diariamente. Nas paradas, escadas. Seria necessário fazer uma rampa que você criaria uma certa dependência para subir e descer sem depender de outras pessoas. A lei do deficiente exige rampas, acesso, locais próprios em cinemas e teatros, banheiros, vagas em estacionamentos. Do que adianta você oferecer emprego para uma pessoa com deficiência se não existe um meio acessível para ele chegar a esse emprego? Do que adianta oferecer escola se ele não consegue chegar na sua sala de aula porque na escola só tem escada? Do que adianta você oferecer cultura, lazer, se todos esses locais, esses instrumentos não são acessíveis? A realização da acessibilidade não depende somente de mudanças urbanas ou estruturais, mas principalmente de uma mudança cultural. As pessoas diferentes são uma contribuição para a sociedade, né? A diferença não deve nunca ser vista como um problema. Qualquer pessoa, em algum momento da vida, vai precisar de acessibilidade. Por isso, tornar o mundo acessível é um compromisso de todos.